Muito bem, já estamos de volta, são 16 horas e 10 minutos. Você está aqui na Rádio CBN, 91.1, Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste, Brasil, Mundo. E aí, como é que tá a sua sexta-feira hoje? Você Olha, vai... de Fogueira tá ganhando aqui. Viu? É? Mas hoje você vai de S de sopa, S de cerveja, S de salsicha... S de São João. E São João. É. Que cabe tudo isso, né? Exatamente. Salsicha, cerveja, né? Sopa. E a cerveja de bala, pessoal, Cerveja é com com S. C, Não, cerveja com C. a de bala é com Não, mas S no mesmo. sexto é A de bala é com É, S. de bala com S. No Na sexto é com sexta-feira é S. com S dele, aí não tem quem tire. Tira gostinho de salsicha, cortadinha, e todos os bala nem bebe, cara. Mas, tranquilo. Olha, nós estamos aqui nesse segundo bloco, como eu informei. Nós vamos conversar com a advogada Michele Maciel, que já é parceira nossa aqui, está sempre presente, sempre nos atendendo tão bem. Vamos falar sobre os cuidados na hora de adquirir um imóvel. Por quê? Porque muita gente, né? Pô, vou comprar um imóvel, beleza. Aí chega lá um corretor, chega lá assim, advogado, às vezes, tá aqui, tá tudo ok, você olha, tá assim, eu conheço? Não. Se eu não conheço, eu não tenho que pagar um centavo. Eu vou chamar um advogado que conheça, tá? Alguém que realmente saiba do que estamos falando. Documentação está aqui. É essa mesmo? É, pode fazer. Principalmente a história de imóveis na planta. Isso é uma dor de cabeça enorme para quem está comprando. Michele, boa tarde, antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação aqui mais uma vez. E eu começo logo te perguntando o seguinte: continuam ainda muitas pessoas caindo, às vezes, em conto do vigário em relação à compra do imóvel? Boa tarde, Michele. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Alisson. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. E sim, continuam caindo no golpe do vigário. Eu tenho no meu escritório, inclusive, um caso muito emblemático, não vou dar nome, só vou contar aqui um milagre. Acredite, pessoas comprando o apartamento já construído, acreditando que estava comprado um apartamento, e quando foi solicitar a escritura pública, não tinha nada. Meu Deus. Pelo contrário, não tinha nem o terreno, porque o que acontece, né? Você, para construir, tem que fazer incorporação em um terreno vazio. Mas, no caso desses meus clientes, ainda tinha a casa do anterior permutante. Nossa Senhora. E estamos hoje, ontem encontrei com eles, inclusive, estamos há 9 anos na justiça, sem conseguir resolver isso. Ele mora no imóvel? Mora no imóvel. Mora no imóvel que a qualquer momento pode sair. Apareceu um dono. Né? Pode ter vários problemas, ele quer vender, não pode vender, porque não tem escritura, não tem documento. Então, assim, a primeira coisa que eu falo com relação ao imóvel na planta é: verifica se tem registro de incorporação. É o chamado RI. É fácil. Geralmente, nos folders, quando essas pessoas apresentam, tem lá, RI, número tal. Vai lá no cartório e confere. Se não tem, procura saber onde é que é o endereço daquele empreendimento e vai no imóvel daquela região e confere. Pergunta ao corretor quem está vendendo, tem registro de incorporação? Porque essa é a única maneira de começar a compra segura. É começar. Não está nem terminando. Me responda uma coisa que é uma dúvida que eu tenho. Você às vezes passa na rua e vê aqueles imóveis, aqueles prédios, aqueles apartamentos, edifícios começaram a ser construídos e de repente se parou. A construtora quebrou por algum motivo. Exato. Como é que fica nessa situação? Pedro, é tão triste. Porque assim, quando a construtora ela ainda tem bens, quando ela ainda... Se penhora, né? A gente se penhora, bloqueia, porque ali foi uma quebra de contrato. Isso. Se tudo ocorresse no mundo ideal, a construtora deveria devolver o que você pagou corrigidamente. Mas aí vamos para o pior cenário, que normalmente é o que acontece. A construtora quebra, vai à falência. Então, existe uma outra saída, que é quando você vai comprar um imóvel e vai verificar o registro de incorporação. Eu vou falar uma palavra que é um pouquinho difícil para o ouvinte, mas aos poucos talvez vá entendendo. Afetação. Afetação. O que é isso? Quando você vai olhar o registro de incorporação, veja se tem afetação. Porque, nesse caso, se foi afetado, aquele bem onde não foi construído, onde a empresa quebrou, ele está afetado para todo mundo que comprou. E nada ali pode ser construído. O que acontece? Os compradores podem dividir. É isso mesmo. Eles se reúnem, fazem, infelizmente é o que sobra, fazem lá um custo, né, um orçamento de quanto falta para terminar a obra e dividem. E aquele bem não vai ser penhorado para mais nada. Porém, quando não existe afetação, aí o prejuízo pode ser total. Total. Eu te perguntei isso porque eu lembro de dois locais que é muito visível. Um
aqui no prolongamento não, aqui na Prudente de Moraes, quando você chega próximo do Arena das Dunas, Sim. onde tem o posto São Luís na esquina, tá? E do outro lado é a galeteria do Chiquinho. Sim. Se você olhar para o lado direito, atrás de hoje é uma drogaria Globo, Sim. você vê um edifício que está todo pichado, já está lá, eu acho que há uns 10 anos, Sim. naquela mesma situação. Esse é um. E o outro é naquele trevo que eu sempre vou lá em Macaíba, naquele trevo de Macaíba, quando você está chegando na cidade, no trevo, na BR. Sim. Tem os 4 blocos de apartamentos. Cidade amarela, né? Exato, tudo abandonado também. Eu acredito que tanto em um caso como o outro deve ter problemas mais sérios. Provavelmente. Aí quando não tem afetação, o que acontece? Você sabe que se a empresa quebrou, ela tem dívidas não só com aqueles compradores, mas em geral. Aquele bem fica bloqueado pela justiça e vai seguir algum processo que pode demorar 10, 15, 20 anos. Então a gente vai. Eu já tem um prédio, acho que em Ponta Negra também, que você olha e faz, meu Deus, isso está deteriorando, né? Foi construído às vezes 20 andares e você Isso. vai. Caramba, que pena, que pena. Mas assim, ao consumidor não sobra muito. Então, assim, o momento de se assegurar é no início. Depois que a coisa está andando, eu sempre digo, procura saber quem é a construtora, procura saber se tem lastro, se tem outros imóveis em andamento, se tem um passado. Tem que ter cuidado. Muito embora também não seja uma garantia. Não é pessoal? nenhuma garantia. Porque nós tivemos Não. recentemente uma construtora grande, né? Todo mundo sabe. Essa mesmo. Isso, né? exato, Então, exato. não é garantia. Mas, Não. como bem disse Michele, pelo menos você O consegue risco é enxergar. menor. Pelo menos saber. Porque assim, tem construtora que a gente nunca nem viu. Que vem de Isso, fora vem de fora do Brasil ou vem de fora do estado, chega aqui, dá um golpe e vai embora. É. E também sim, tem. A gente sabe que tem empresas aqui, locais, né? Prata da casa, que infelizmente quebraram e os consumidores estão aí tentando buscar crédito. Pode ser que um deles consigam, se o patrimônio estava afetado nessa situação. Ou se não estava, entra lá naquela lista de recuperação judicial. O problema é que o consumidor é um dos últimos. Vai começar logo pagando trabalhador. Então, assim, para você receber, é difícil. Michele, a gente está tratando de imóveis na Panda. Vamos aqui partir para outra modalidade que é bem comum na nossa sociedade, que é a compra de imóveis usados. Sim. Você quer fazer uma transação imobiliária, aí você chega lá, aí o cara diz, rapaz, eu não tenho escritura. Eu tenho recibo de compra e venda. É válido? É um risco? É uma furada? Corra dessa? Como é que se pode ir atrás de uma escritura? Como é que se resolve numa situação dessa? Que infelizmente, é bem comum, Michele. Eu diria que é um risco. E a furada vai depender. Se for, por exemplo, algo que a proposta, né, que o preço esteja bastante interessante, você pode procurar um advogado para saber se é possível fazer uma regularização e vincular o pagamento. Você pode dar um sinal de 10% ali, que é o mínimo risco, e vincular o restante quando estiver com a escritura regularizado. Aí vai ter várias modalidades, não sei. Um recibo. Um recibo não quer dizer nada. Então, essa pessoa, será que mora nessa casa há 15 anos? Dá para fazer um usucapião? Será que é um imóvel de inventário? Será? Tem muitos serais aí. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não. Você não pode, não deve comprar um imóvel com recibo de compra e venda acreditando que está fazendo um bom negócio. Ela não vai estar. Porque é complicado. Eu tive o caso de um amigo que ele teve que comprar um prédio 2 vezes. Sim, e paga 2 vezes. Sabe aquele ele ditado, quem pagou paga mal, paga 2 vezes? Ele pagou 2 então, vezes. assim, você vai, não toma aquele cuidado, não procura alguém... Desconfie do barato demais, né, Michele? Sim, Desconfie sempre. sim, Eu com tenho um certeza. imóvel, sei lá, vou chutar aqui, tá? Com 200 metros de área, sendo 120 construído. Aí quando você vai lá dar uma olhada, um imóvel desse, se for de rua, por exemplo, vale o quê? 300 mil. Não, mas é porque eu tenho pressa, estou precisando de dinheiro, tudo 150. Rapaz, vou comprar. Quando você vai olhar, como bem disse Michele, documentação não existe. Não, nós usamos recibo de gaveta. Recibo de gaveta, pessoal, não tem validade. Não. Tá? Não esqueçamos disso. Não. E assim, a gente não tem uma cultura de fazer o primeiro passo básico, no caso do imóvel usado, que é buscar o cartório e receber uma certidão de registro. A certidão de registro, ela pelo menos demonstra se aquela propriedade existe, quem é o dono verdadeiro dela, para que você possa fazer as conexões. Então, acontece muito. Às vezes a pessoa vê preço muito barato, desconfia. Está barato demais. Então, assim, a casa no meu escritório, a pessoa... Não, é porque era 100 mil e venderam por 25. E você não desconfiou? Como diz um amigo meu, oi? E você não desconfiou? Um quarto do valor? Não, porque era um compadre, era um amigo. Eu digo,
Bom, acho que amigos, negócio à parte. Então, sim, a sua observação é muito pertinente. Desconfie. Algo assim muito fácil, muito barato. Tem gente aqui voltando, o Aderaldo Rabelo tá perguntando aqui a respeito de quais cuidados tomar na hora de assinar o contrato de comprar um imóvel na planta. Na planta, o primeiro cuidado, como eu já falei, é verificar se tem registro de incorporação, porque ele pode estar comprando ali nada. Teve registro de incorporação, contratos de construtoras, eles são complexos. Até para mim, enquanto advogado, eu tenho um certo cuidado, porque são contratos com 40 folhas para ler. Então, eu super recomendo procurar alguém da área jurídica, de preferência um profissional especializado na área, para ler com ele as cláusulas, porque hoje tem muitas multas, penalidades, verificar se naquele contrato ele está garantido com, por exemplo, prazo de entrega, se ele não vai ser submetido a juros altos, a multas altas. Então, assim, o contrato na planta, ele tem muitas particularidades que a gente precisa se preocupar para poder não ser lesado. Acompanhar a obra também é importante. Comprar na planta e abandonar aquilo ali e deixar Deus dará, não. Percebeu que não... Pedir cronograma financeiro. Pedir também o que a gente chama de memorial descritivo. Por quê? Se ele percebe que o cronograma de obra não está seguindo o cronograma financeiro que ele se propôs, está havendo um atraso, ele pode já se antecipar e não chegar no que a gente estava falando aqui com o Pedro, entende? Isso. Então, e o memorial, para que ele tenha certeza que quando ele vai receber o imóvel, vai realmente se adequar ao que ele estava comprando. Então, eu vou dar um exemplo meu. No meu prédio, por exemplo, havia uma previsão de uma academia. E simplesmente essa academia nunca foi instalada. Então, até hoje, estão discutindo na justiça, porque o memorial descritivo tem lá a academia no espaço tal. Não existe. Não existe academia. Fizeram uma brinquedoteca, que é muito mais barata, mas não existe academia. Então, ter esse cuidado, sabe? Primeiro verificar se a venda é legal. E o contrato não é simples. Eu sempre digo, procure auxílio para poder, pelo menos, adequar aquele contrato à máxima realidade. Porque, geralmente, o contrato ele é feito padrão. É um contrato standard, gigantesco, onde você vai lá e começa a assinar aquelas páginas todas. E aí, depois, não dá mais. Depois de assinar, discutir na justiça. É possível, Michele? É possível. Mas a gente vai querer discutir? Vamos gastar dinheiro com justiça, perder tempo, quando você pode simplesmente, numa consulta jurídica, fazer uma análise? Não é tão inteligente. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque Natal está vivendo um boom imobiliário gigantesco. Sim. Temos um crescimento aí depois da aprovação do novo plano diretor. Verdade. Que a gente, quando vai andando aqui na cidade, amiga, Sim. prédio sendo erguido. Eu tô ficando assim, chocada, porque teve um feriado que eu fiquei em Natal e eu comecei a andar. Eu vi, acho que a Aspen foi demolida. A Aspen foi? A Aspen foi demolida. Acho que vai ser um prédio ali. Estamos conectados. Eu passei na frente da Aspen hoje, eu falei, caramba, já tá totalmente... Fiquei abismado, em 4 dias eles demoliram e limparam. Sim, limparam, já tá terraplanado. Hoje eu vi. Porque eu moro ali próximo. Já tá terraplanado. Isso. Eu falei, caramba, isso aqui vai ser... Porque assim, pega de um lado ao outro. É um super... Não sei se vocês foram da época da AS, né? Eu fui. Eu sou da época do 40 mais. Eu sou do Albatroz. Né? Então... Mas meu pai me levava para as matinês da Aspen. Sim, era então ali vai ser um empreendimento. E naquela área do Tirol Petrópolis, eu fui andar num feriado, eu fiquei assustada com a quantidade de empreendimento. E está vendendo. Então, se está vendendo, não vamos, gente, se empolgar. E, por exemplo, teve um cliente meu, vou dar um exemplo, eu gosto muito da prova social, né? Teve um cliente meu que ele foi a um stand, adorou o produto e simplesmente o corretor, ou não sei, o vendedor da área, quando eu falo do imóvel, sugeriu a ele, pronto, então, olha, o senhor pode pagar no valor de tanto, parcela tanto, tá certo. Vai chegar aí no seu celular, ele não sabia, ele era um estrangeiro em inglês, e ele assinou a compra do contrato pelo celular, pelo DocSign. Aí depois ele me procurou e disse assim, gostaria que você fizesse análise do contrato para eu assinar. Então, tá entendendo? O que eu tô falando aqui, o que eu quero conectar. Calma com a empolgação, porque a empolgação dele cegou e não fez ele ver que ele já estava assinando o contrato. Ele pensou que estava mandando para ele qualquer coisa menos o contrato definitivo. Então essa empolgação a gente tem que dar uma
Uma segurada. Uma segurada. Porque realmente tem coisa muito bonita, assim, eu passei também pela Hermes da Fonseca, vi coisa nova por ali. Tem muita coisa mesmo, assim, depois do plano de diretor, tá realmente... Michele, quem quer vender alguma coisa, não coloca o feio, coloca o bonito. Claro, né? lógico. O que é que eu tenho de mais bonito? É a minha sala. Claro. Bate um monte de foto da minha sala que eu vou jogar. Lógico, O cara não exato. vai botar a casinha do cachorro que tá caindo lá Não, atrás, né? não. Se for um apartamento, ele não vai botar a piscina que tá com os azulejos quebrados, não. Ele A vai... infiltração do banheiro. Não. Não. Ele vai... É igual o jogador de futebol, Bala. O cara quando vai, quer vender um jogador, quer negociar, o que é que ele faz? Olha os gols. Esse cara é muito bom. Manda ele mandar um vídeo das jogadas ruins, ele não manda. Não, né? jamais, Então é mais ou jamais. menos essa comparação. Então todo cuidado é pouco. Michele está verdade. coberta Sim. de razão. E tem uma modalidade entrando também que está muito na moda, inclusive gente vendendo curso como fazer, que são os imóveis de leilão. Que se já é delicado você comprar numa planta, se já é delicado você comprar um imóvel usado, o de leilão é o delicado do delicado do Sem delicado. dúvida. Porque é uma modalidade que envolve várias nuances aí que também tem que ter cuidado, né? Sem Michele? dúvida, sem dúvida. As pessoas, aí vou conectar com o Pedro aí, que é, nossa, mas o preço está interessantíssimo. Tem gente que, se a gente rolar o Instagram e entrar nessa parte do leilão, tem muita gente colocando, olha só, você vai pagar aqui 20% do valor do imóvel, vai vender, e oferece uma série de vantagens e esquece de que aquele imóvel, como você falou, de leilão, a due diligence, que seria a checagem de documentos, ela tem que ser muito profunda. Porque você não sabe no que aquele imóvel está envolvido. Né? Não só apenas o IPTU, Tem como morador, né, Michele? se tem morador... Há quanto tempo mora? Nossa, se tem né? morador é um problema. É um problema porque você não tem realmente prazo de quanto tempo você vai levar. Olha o custo, o emocional, o financeiro envolvido nisso. Vamos deixar bem claro o seguinte, pessoal, é um bom negócio para quem sabe o Para que quem está sabe, fazendo, exato, né? sem Eu dúvida. tenho 2 amigos que eles estão super bem, Sim, tá? Somente com a compra de imóveis de leilão. de leilão. Agora Só. tem que saber Mas fazer. os caras são Agora tem um especialistas, detalhe, né? Michele. Tem que saber Eles fazer. têm mais de 1, 2, 3, 4 advogados, eles têm contadores, Sim, tudo, sim. analisam tudo. Nesse aqui eu dou o lance, nesse aqui eu não dou, nesse aqui eu vou, nesse aqui eu não Isso. vou. Tá? Isso, exato. Então não é, não, tá barato, vou comprar isso aqui. Você Não, conhece não. alguma coisa do imóvel? Não. Você conhece de leilão? Não. Então não vai, velho. Não vai. entra em bola não vai. dividida. Leilão a gente tem que começar pelo edital. O cliente Isso. chega para mim com o edital, a gente disseca o edital para ver exatamente onde é que a gente está entrando. E só depois entra. E é como você falou, é um bom negócio desde que você esteja realmente preparado para É isso do edital que você falou é importante, porque tem edital que você tem que pagar 10% do imóvel, tem edital que você Isso. financia o valor todo, e Isso. varia muito. Tem edital que você declara que está ciente, que aquele imóvel está ocupado e que a responsabilidade será sua. Isso, Então, se você vai passar 15, 20, 30 anos para tirar a pessoa do local, Exatamente. O Milton de Jesus faz a pergunta aqui: comprei um terreno há 30 anos e não tem escritura pública. Posso usar uso capião para regularizar? pode Claro. sim. Isso aí tá Isso aí tá tranquilo. aparentemente tranquilo, né? Se não tiver alguém disputando com ele Exatamente. também. Tá? Vamos Então, deixar isso bem usa claro. o capião aí nesse caso tranquilo. Mesmo que ele não tenha feito melhorias no terreno, porque ele não disse aqui, né? Mas Tá. ele comprou o terreno, tá lá. O terreno tá do mesmo jeito que ele comprou, há 30 anos, sem escritura. Ele pode ter uso capião mesmo que ele não tenha feito Pode. melhorias? O importante é que ele comprove essa posse ininterrupta. Isso. Ou seja, através de documentos de água no nome dele, documentos de luz no nome dele, IPTU no nome Testemunhas, dele, tudo isso. os vizinhos, É, né? tudo isso, e que tudo isso. demonstre que ele não teve conflito ali. Que Só ele tem não um houve... detalhe, tá? Não vai mentir também lá na hora não, porque você se dá mal, né? com certeza. Vou levar aqui algumas pessoas que sabem que eu moro quando você às não. vezes nem mora, Até porque o né? uso capião hoje é processo cartorial, né? Hoje Também, a gente né? tem as duas modalidades. É, o também judicial, cartorial. Mas eu sempre vou pro cartorial, né? O extrajudicial é bem mais rápido, bem mais simples, bem mais célere. E eu acho uma das formas mais rápidas mesmo de regularizar imóvel é o uso capião extrajudicial. É bem muito tranquilo. Michele, muito obrigado pela tua participação aqui. Quem quiser te localizar, quem quiser conversar contigo, quem quiser dicas, né, de como comprar um imóvel, como te encontrar? Entra em contato com a gente, segue a gente no Instagram, @Michele Maciel Advogados, ou seja, meu nome, Michele, MYCHELLE. Repete. O pai fez esse Michele. favor, né? Michele, MYCHELLE. Maciel Ok. Advogados. O arroba né, na frente? É. Arroba Michele Maciel Advogados. Isso. Pronto. Porque meu pai complicou meu nome. O Complicou bastante Complicou bastante meu nome. Teu Mas pai. aí. Eu sei o que é isso. Um Qual é o é nome Alisson dele? com Y, com dois Pois é, L's. você não entendeu, né? eu sei, Lá, Pedro, Compartilhe da sua dor. Obrigado. Então, assim, eu chego na corte e tenho que dizer,
Michele. E o Cristiane, não quero saber. E o último nome, Schubert. Não quero saber. Schubert. Aí é mais complicado Isso é ainda. nome de rico, pessoal. É, o meu é Pedro. É nome de É nome pobre, de quem tem Pedro. as Olha, coisas. pobre que inventa YTH, nananã. Então, assim, gente, lá a gente faz muito vídeo onde a gente explica e fala muito sobre imóveis e cuidados na compra de imóveis. Show, Tá? Michele. Muito obrigado, Muito obrigado pela mesmo. Um participação. ótimo restinho de sexta-feira. Eu final que de semana agradeço a maravilhoso. vocês, gente. Se volta mais Bom vezes. São João para o Bala, né? O São João com é SSSSSS, né? Com os S, São João. Vamos pro Repórter CBN, a Voltamos gente já, volta pessoal. já.